Curumim, tudo bem? Tudo legal? Estamos de volta para mais uma live dessa semana. E hoje o nosso convidado, cara, é para lá de especial. Certo? A gente hoje vai ter aqui o grande radialista e comunicador Francisco Barbosa, né? Já está aqui conosco. Dá um alô. Nós vamos começar aqui a nossa... Estamos conectando. Em breve. Já temos o áudio, mas ainda não temos o vídeo. O que será que houve? Deve estar carregando um pouco. Se tiver que apertar alguma coisa, me avise, Cadu. Eu acho que não precisa. Eu também acho que não. Vamos aguardar um pouquinho? Mistério da web. É verdade, o Instagram nos finais de semana tem apresentado uma instabilidade muito grande por causa do grande número de lives que a gente tem, né? Aí falando em nível Brasil, né? Enfim. Tem os musicais agora, né, que estão na moda, né? Bastantes, exatamente. Verdade. Você consegue me ver? Eu te vejo limpo e claro, te ouço super bem. Legal. Você está ótimo. Eu que estou uma tela. Ih, rapaz! Quem está falando aí? Aliás, você vai me dar muitas dicas hoje a respeito. Nós vamos trocar de posição. Quem vai me dar dicas sobre o Tiger é você. Pacote de filme, bonecos, revistas, ilustrações. Você sabe que eu tenho só uma coleção que eu copiei, que está guardada aqui a 7 chaves, porque eu não consegui comprar a caixa como você comprou, porque agora você me deu a dica, da última vez que a gente falou na Amazon, que eu vou comprar. E os bonecos também. O boneco, eu tenho um boneco, que o outro, meu mais velho, roubou, está com ele. Então, eu consegui salvar aqui em casa. Cara, eu, na verdade, eu tenho até o original da década de 80. Pois é. Não está aqui comigo. Esse aqui foi um que a Bandai lançou algum tempo atrás. Está lacrado, cara. Tô vendo. Se você olhar aqui, tem o lacre aqui, o original ainda. Esse aqui é guardado a 7 chaves. Muito bom. Impressionante como é que esse desenho, de uma forma tão grande, impactou tanta gente, mais de uma geração, né? A geração do lançamento, depois outra, porque ele foi reprisado em canal aberto por várias vezes. Né? Muito verdade. Legal. Eu acho até que é até uma questão que eu coloquei aqui no nosso roteiro. Não sei porquê, a gente está te ouvindo, mas não está te vendo. Pois é, porque vou apertar o xizinho aqui. Você pode me mandar um outro convite? Claro. Eu saio aqui então agora e a gente tenta de novo, tá? Vou sair. Ok. Tá bom. Então, galera, a gente estava com essa questão aí do áudio, mas a gente vai tentar fazer novamente aqui, porque estava todo mundo ouvindo, não é isso? E a gente não tinha imagem. Agora foi. Agora deu certo. São essas coisas da internet. Tem uma piada, posso fazer uma... Eu sou péssimo para contar piadas. A casa é sua. Vou tentar uma aqui, que é o encontro, claro, imaginário entre Henry Ford, o inventor do automóvel, e o inventor da Microsoft, né? Que é o... Bill Gates. Bill Gates, os dois conversando, né? E o Bill Gates debochando do Henry Ford. Henry Ford, desde que o carro foi lançado, né, no começo do milênio passado, que vocês não progrediram nada, pouca coisa, foi carro automático, mas essa coisa de ser basicamente a mesma coisa. Ele falou, vocês avançam a cada 6 meses, vocês têm uma tecnologia absolutamente nova. Agora tenta a 120 por hora, se o carro der defeito, dá um bug nele, resetar ele, apaga e liga de novo, para ver o que acontece, meu amigo. É isso que a gente fez agora, né? A gente, para operar com qualidade, a gente teve que sair do ar para voltar para o ar.
Não, mas tá tranquilo, tá Honrado, ótima a imagem também. que bom, honrado com o seu convite, Honra é Cadu, minha. tá? Principalmente sabendo que você não é assim, vamos dizer, um cara de fazer muitas lives, não é muito de Não, aparecer. eu sou, muito pelo contrário, sou até avesso às lives, É uma porque grande eu honra acho ter que você aqui. porque eu acho que tem que valer a pena, entendeu? Tem que ser um papo que faça bem as pessoas que acompanham a gente, que a gente vá Sim, sim. acrescentar alguma coisa, né? Até porque você para a sua vida e eu paro a minha vida e nós paramos a vida de um monte de gente que está com a gente agora para esse Exatamente. papo. Tem que ser um papo bom, assim, Com né? certeza. Inclusive, Francisco, Oi. a nossa live vai estar salva no YouTube e vai para o canal do Curumim e depois eu te passo o linkzinho, se quiser. Isso. Vai ser um bate-papo Quero bem legal. botar lá no meu canal também, imagina. Boa, vai ser Vou um prazer e uma transmitir lá honra, né? Tá? no Francisco Barbosa Rádio, vai estar lá também. Isso aí. Né? E aí, eu queria saber uma coisa com você, Francisco, porque Diga. quando você descobriu, a sua voz é extremamente marcante, né? É uma coisa que é o seu cartão de visita, né? Vamos dizer assim, sendo É, bem. E quando você eu falo que é descobriu que minha queria impressão trabalhar? digital. Exatamente. Foi Quando um você descobriu acidente. o que queria? Eu pensava em ser engenheiro eletrônico. Eu gostava e gosto muito de música e eu queria ser gravador de discos, né, na parte eletrônica, como engenheiro de som mesmo. E se estudava para isso, fazia eletrônica no ensino médio. Na minha época nem se chamava assim, se chamava de científico, que tinha uns 2 anos complementares onde você virava técnico em eletrônica. E eu fiz esse curso aí pensando em fazer engenharia elétrica em Juiz de Fora, que não tinha a eletrônica, e depois fazer a pós em São Paulo ou no Rio, em eletrônica para gravação de discos. Mas, no meio desse curso, eu encontrei meu pai, no primeiro ano do curso, encontrei meu pai numa loja de discos, onde ele era sócio, com um amigo dele. E fui pedir ao meu pai o dinheiro para a apostila que eu precisava comprar. E o amigo dele virou de costas, deu as costas para meu pai e falou assim: menino, você tem uma voz bonita? Eu já tinha uma voz diferenciada, grave na época, mesmo com 15 anos. Eu falei, obrigado. Né? Tu quer trabalhar em rádio? E eu não pensei. Eu falei, quero. Então amanhã passa no meu escritório. Esse cara era amigo de meu pai, era dono da radiodifusora de Minas Gerais, que era concorrente da rádio onde meu pai trabalhava, a Rádio PRB3, a Rádio Sociedade, onde ele foi diretor técnico. E eu fui no outro dia nesse escritório, o cara me contratou e uma semana depois eu estava no ar. Ruim, muito ruim, porque eu era muito novo, todo mundo ria de ciúme, ninguém me ensinava nada. Então eu achava que impostar a voz e falar grave era falar bonito. Então um timbre que à época chamava atenção passou a ficar deformado, né? Porque eu impostava a voz e não sabia fazê-lo de forma correta. Apanhei um bocado nesse ano que eu trabalhei na difusora, mas depois mudei de rádio, fui para a rádio de meu pai, onde os veteranos que sabiam muito, não tinham ciúme de mim, eram amigos de meu pai, ensinaram tudo, ou quase tudo que eu sei de rádio, porque nunca você sabe tudo, todo dia eu aprendo alguma coisa, graças a Deus. Foi assim, por acidente. E vamos lá, assim, é porque na verdade o Francisco Barbosa ele é um mix, né? Ele, lógico, tem uma carreira super extensa na rádio, que a gente vai abordar aqui bastante coisa ainda, mas você também passou pela dublagem, onde você fez algo que marcou, vamos dizer, uma geração que hoje, infelizmente, eu acho que a garotada de hoje não tem mais acesso a um material dessa qualidade, né, que a gente tinha na época. Enfim, como que você chegou na dublagem do Thundercats? Como é que tu foi parar lá? Cadu, é interessante, porque eu não me considero um dublador, jamais me considerei, eu sou um locutor que dubla, porque o dublador tem que ter a formação de ator, isso é indispensável. Tanto é que a época em que eu comecei, o radialista podia ser dublador, hoje em dia não mais. Hoje em dia você tem que apresentar o seu diploma de ator, o seu curso de ator, a sua formação de ator, a sua história de ator para poder dublar. Nessa época eu podia e eu estava na rádio, acabei conhecendo entre várias pessoas do rádio o Newton da Mata,
que dirigiu os Thundercats, que era o Lion dos O Thundercats. Lion. Isso. E que se tornou meu amigo. Né? E ele falou, mas você não quer dublar, não? Eu falei, quero. Da mesma forma que eu falei daquela vez, porque eu fazer rádio, quero. Sem saber exatamente o que era, quero dublar, quero. Né? E fui lá a Herbert Richards, que a época, no começo dos anos 80, isso devia ser 83, 82, 83, por aí, 84, era um estúdio referência, né? Para o mundo, Sim. não era referência para o Brasil de dublagem, era referência mundial de dublagem. Né? Era exemplo, os estúdios Disney, por exemplo, davam a Herbert Richards como exemplo de boa dublagem para os demais países, quando iam dublar filmes em inglês da Disney. E fui lá e no começo já, claro que você começa fazendo muita placa, eu era locutor, então narração, o que era fácil para mim, locutor fazia narração, molinho. Fazia muito bandido que morria em 3 segundos, entendeu? Não me mate, pá! Caía muito porteiro, muito recepcionista, médico, essas pontas todas que a dublagem exige. Eu comecei fazendo isso tudo e de repente apareceu um novo seriado, um novo desenho, os Thundercats. Né? E esse estúdio, que eu não me lembro o nome, me perdoe, que não é a Disney, exigiu que fosse feito o mesmo tipo de rotina que a Disney faz. Manda o filme para cá, gravamos nós, cada um, o seu teste, e mandamos para a produtora original internacional aprovar nossas dublagens. E eu fiquei impressionado, Cadu, quando ouvi o Tigra. O Cabra tem a minha voz em inglês. Você já viu isso? Já. Eu fiquei chapado, eu falei, o que eu tô falando esse inglês tão bonito? Eu quero falar inglês igual esse rapazinho aí. Que coisa boa, né? Eu fiquei assustado e esperançoso de que pudesse passar no teste, como realmente passei, pela semelhança do timbre da voz, muito mais do que pela técnica, porque eu era o iniciante na dublagem. Estava ali engatinhando e dando trabalho ao Newton da Mata, que realmente foi muito, embora ele fosse um diretor muito exigente, né, muito mesmo, nossa, aquele ali forçava você a dar o seu máximo sempre e não tinha dó. Mas ele foi muito paciente comigo, porque tinha certos loops, e a época era o loop, né, o filme cortado, que passava para dublar, que eu ficava 4, 5, 6 vezes, coisa incomum na Richards. Os dubladores geralmente dublavam de cara ou na segunda vez cada cena, e embora ele aturava, repetir 4, 5, 6 vezes o loop, mas o resultado eu acho que ficou legal do Tigra, que marcou, como marcou a vida de uma geração e de outras gerações depois, marcou a minha vida. Até hoje é das coisas que as pessoas mais comentam comigo da minha... Olha que comecei com 15 anos no rádio, tenho 62 anos. O Tigra, às vezes, toma mais tempo dos papos que eu tenho sobre meu trabalho com as pessoas do que meu trabalho com rádio. É muito legal, muito interessante. Porque além de tudo, né, e além do desenho ter sido um desenho, como alguns desenhos, né, da década de 80, eles tinham aquela preocupação de dar aquela mensagem, aquela lição de moral. Assim, eu acho que Thundercats, He-Man e alguns assim tinha sempre aquela liçãozinha. E o Tigra era um dos que dava muita lição no Lion. O Tigra era o maduro da turma, né? Sim, sim. O Lion era o jovem aventureiro, que achava que podia tudo. O Pantro era o casca grossa, né? Isso, as mulheres eram as ousadas, né? Exato. Os meninos, os doidos, né? O Snarf era o engraçado. E o Tigra era o arquiteto, era o estrategista, era o cara que falava, gente, cuidado, a gente tem que, né, para proteger o olho de Tandera, a gente tem de ter muito, aquela coisa toda professoral dos Thundercats que o Tigra tinha, que se encaixou perfeitamente a minha maneira de falar. Exatamente, era o ponto que eu ia falar, onde você comentou a respeito da eletrônica e tal, e isso tem bastante a ver com o que você falou, né, do Francisco, teve isso. Uma identificação... Porque eu não sou ator. Né? Coisa do destino. Como eu não sou ator, se parece comigo o Tigra, né? E o que você falou a respeito da voz, rapaz, é um negócio que realmente me assombra, porque eu tenho aquele box que eu te mostrei, ele tem a versão em português, inglês e espanhol. Sim. Sendo bem honesto com você,
a dublagem brasileira é a melhor, na minha opinião, até do que a original. Não, e muitas das vezes, É e é interessante impressionante. você falar isso, Cadu, muitas das vezes o próprio Newton da Mata fez um seriado médio, não genial, mas bem bolado, que é A Gata e o Rato, fez daquilo um sucesso absurdo no Brasil, porque o Bruce Willis dele era melhor do que o Bruce Willis. Se você ouviu o Uhum. original, o Bruce Willis é legal, mas o Newton da Mata fazendo Bruce Willis, o Newton da Mata era o melhor Bruce Willis da história da humanidade. Melhor do que o original. Melhor que o próprio Bruce Willis, é É verdade. verdade. Muito, muito. Aí a gente vê com o Scooby-Doo a mesma coisa, que foi um desenho que Hoje eu estava falando ganhou. disso. Hoje eu estava comentando Né? disso com a minha esposa, que né, o nosso querido mestre Orlando Drummond, Isso. ele deu uma personalidade ao Scooby-Doo e aí a gente vai remontar aos desenhos antigos em que não tinha uma preocupação em se equiparar. O seu caso foi um caso à parte porque realmente houve um encontro da sua voz com a voz original. Mas aí, Né? a personalidade que você passou e que, por exemplo, o Orlando passou, né, para o Scooby-Doo Uhum. é única. É uma coisa que a gente não. Muito difícil da gente ver hoje até. Aí, vamos falar da dublagem de uns poucos anos para cá, uns 5, 6 anos para cá, onde todo mundo Uhum. segue o mesmo padrão, a sua voz tem que ser igual a do fulano, que é igual a do Beltrano, e por aí vai. É uma O coisa que, muito legal. eu não sei se é a sua opinião, a queixa que eu ouço daqueles que viveram a dublagem, que eu brinco, são jovens há mais tempo que a maioria, que viveram a dublagem dos anos 80, que foi o auge da Herbert Richards, 70, 80, e que vem a dublagem hoje, lamentam como é que a massificação não a Popularização. pasteurização, a pasteurização das dublagens. Os rapazes ficam muito parecidos uns com os outros. Às vezes eu que dublei, conheci bancada e tenho um bom ouvido, eu paro assim para ouvir. Quem será que está dublando? É o Márcio? Eu não sei se é. Entendeu? Eu já não sei quem é que está ali. Quem será que está dublando? Mulheres, então, mais ainda. As meninas se parecem muito umas com as outras quando vão dublar e a gente sente. Eu não sei se é uma exigência dos estúdios, se é uma maneira nova de direção. Outro dia eu fui visitar um estúdio de dublagem, sou apaixonado, morro de saudade, de vez em quando vou ver a turma se divertir, eu me divirto, né? Vibro, bato palmas, sou fã e tal, e vendo que as mulheres então ficam muito parecidas umas com as outras, de forma a eu não identificar às vezes quem está dublando, a não ser as grandes estrelas, né? Enfim, as novas meninas eu me confundo às vezes. E o grande E a lance gente. Pode Fala. falar. Desculpa, termina aí. Não, Termina aí. sobre isso eu parei, depois a gente vai voltar para o Thundercats, que eu ia buscar o Thundercats, só para a gente fechar essa rodada Porque do eu vou papo. até te falar. Porque na dublagem do Thundercats, né, você trabalhou com uma grande equipe Foi, de gente, principalmente oriunda do rádio teatro, né? Que eu foi. acho que sim, foi a grande escola. A gente já conversou com a Carmen Sheila, a gente conversou já com outros dubladores também, que sempre tem aquela história do rádio teatro como um ponto de referência. Uhum. Porém, hoje no rádio, a gente não tem mais aquele rádio teatro como a gente conhecia. Mas eu queria Verdade. destacar um programa da Tupi, que é o Patrulha da Cidade, que apesar da veia, ela tem aquela veia caricata, aquela pose Isso. de humor, né? É mais puxado para o humor, para o caricato, né? E é o que Uhum. mais se aproxima dessa origem desse radioteatro que a gente tinha lá atrás. Como é que você vê isso? Você vê que a gente tem possibilidade de formar uma nova galera igual àquela que a gente teve? Ou realmente aquilo a gente não vai ter como buscar de novo? São outros tempos? Teve Enfim. enxugamento desses novos tempos de supereconomia de tudo e o rádio não escapou disso, né? Você vê uma patrulha, você ouve uma patrulha da cidade, é um milagre do rádio teatro brasileiro. Por quê? Porque são 3 atores, 2 homens e uma mulher, 99% das vezes. E o que acontece? Né? Você está vendo 10 personagens entrando e saindo num dia de programa onde tem 3 pessoas na bancada. Né?
3 pessoas fazendo aqueles tipos todos. Por isso eles se dariam muito bem, né? Na história da dublagem, esses 3 em particular, né? O Fábio, o Miguelzinho Marques, a Nairzinha. A Nairzinha dublou no começo da dublagem no Brasil. Está lá até hoje, está com 86 anos, se eu não me engano, parece uma menina dublando, entendeu? E eu lamento que, porque tem tanta gente boa para estar lá, deixa eu mandar, eu vi Carmen Sheila entrando aí no nosso papo. Caraca, que prazer. Minha reverência são essas feras que me ensinaram o que eu aprendi lá e fizeram esse milagre de eu dublar, porque de fazer dublar é milagre, graças a Carmen e outras pessoas que tiveram muita paciência comigo, me aturaram muito, que eu tive esse aprendizado maravilhoso lá. Mas essas pessoas como a Carmen, como o Silvio, como o Chico, como o Newton, o Márcio Seixas, o Bardavi, Isaac, enfim, essas feras aí, múltiplas nas vozes e interpretação, que eu gostaria muito de ver na Patrulha da Cidade, que seria uma maravilha. Né? Seria, nossa, um espetáculo. E eu vou sugerir para que a gente tenha pelo menos um convidado por mês, puxar um desses para passar um mês lá com a gente, para encher a bola da Patrulha, seria ótimo. Já uma bola cheíssima, são 60 anos de sucesso, um programa que é um programa de maior audiência do rádio brasileiro, da hora do almoço. Isso faz 60 anos. Eu não conheço programa de rádio com tanto sucesso por tanto tempo, graças ao radioteatro, graças a esse trabalho de dubladores que acabam nos ensinando muito e cooperando muito para o sucesso da Patrulha. Assim, uma pergunta que já vai cair mais para a sua opinião pessoal mesmo. Você já trabalhou na dublagem, por exemplo, né, nos Thundercats, como apresentador e também como locução, né? Você também faz a locução de comerciais e tudo mais. Sim. Né? E quais assim, as principais diferenças que você vê entre esses 3 tipos de trabalho? Sendo que todos lidam com a voz, né? Mas cada um da sua maneira. A comunicação que eu faço, né, eu repito, não sou ator, então o Francisco Barbosa que está no rádio é exatamente o Francisco Barbosa que está aqui, o Francisco Barbosa que está em casa, não tem 2, entendeu? Em hipótese alguma, de jeito nenhum. Com todos os defeitos que tem e as qualidades que possa ter. Né? Então, comunicar para mim, como eu faço lá na rádio, com o programa Francisco Barbosa, com entrevistas, com debates, com opiniões, é o meu respirar, é natural para mim. Né? Fazer a locução, que é a locução comercial, seja a locução narrativa, a locução de filmetes ou de, enfim, documentário, seja o que for, já exige uma técnica, onde você não pode ficar maior do que o produto e maior do que as imagens que estão lá, ou maior do que a intenção que você tem que dar àquela mensagem. Claro que, como eu não sou ator, eu não vou perder o Barbosa. Vai estar o Barbosa ali o tempo todo, né? Na voz, no timbre, no ritmo, na dinâmica, nos testemunhais, mas vai ser menos do Barbosa e mais do produto ou da história a ser contada. Né? Eu tenho que me diluir nessa história. E a dublagem é uma coisa que até outro dia eu arrisquei fazer uma narração de um apresentador de TV, numa pontinha de um seriado, né? E fiquei super tenso, porque para mim é uma tremenda responsabilidade dar qualidade ao trabalho, mas voltei a perceber que eu ter saído da dublagem foi o melhor acerto que eu fiz na minha vida, nem tentando, que eu tinha alguns trabalhos que pudessem comprovar até a possibilidade de pegar um registro de ator para dublar. Porque eu não sou um ator mesmo. Né? O único papel que eu desempenho, e repito, é o papel de Francisco Barbosa. O outro eu não sei fazer. Né? E quando faço mal. Eu fiz o Tigra dos Thundercats, porque era muito parecido com meu ritmo de fala, o meu timbre de voz, o meu pensar, a minha cabeça, então acabou se encaixando ali. Mesmo que alguns episódios exigissem um pouco mais, o Tigra velho, então eu tinha que puxar mais, arranhar mais a voz, enfim. O Tigra mais jovem, em alguns flashbacks lá, onde tinha que botar a voz na cabeça, tirar o grave. Mas era um exercício de Barbosa repetido. Eu não tenho competência para dublar. Né? Eu bato palma para quem o faz muito bem. Por isso, quanto melhor o cara é ator, melhor ele dubla. Não que o bom ator seja um bom dublador,
às vezes, na maioria das vezes, não. Né? Para ser um bom dublador, você tem que saber fazer aquilo. Inclusive, eu apelo sempre para a minha mulher, Nina Rosa, quando eu quero me lembrar de um grande ator, que foi grande diretor, que sempre me escapa o nome da memória e talvez você me ajude, que era diretor do Jô Soares, exímio pianista, ator, fazia Tim Rescala? Não, dos mínimos detalhes, aquele exigente que era impaciente. Como é que é o nome dele? Fazia fez um Corcunda de Notre Dame uma vez, que eu fiquei impressionado que ele... Francisco Milani, meu chara. Francisco Milani, sim. E chegou a fazer até Rádio Tupi, e você vê, um excelente ator, um excelente diretor, um excelente dublador, que não era um bom comunicador de rádio. Né? Porque quando caía no comunicador de rádio, vinha a personalidade política do Milani, que era irredutível, radical. É o Pedro Pedreira, né? Batia de frente com o mundo todo, então não tinha ali duas visões, era a dele e a dele, né? O Milani era um excelente ator, um excelente diretor e um excelente dublador. Isaac Bardavi, que eu falei aqui também. Selton Mello, eu tive o prazer de trabalhar com o Selton na Herbert Richards, o menino, né? Selton Mello, excelente dublador, nasceu para aquilo lá. Que pena que não faz mais coisas na dublagem, né? Ele também faz 200 mil coisas, não há nem tempo. Mas não, como há também dubladores excelentes atores, que dublam muito e atuam pouco como atores e podiam atuar mais. Sim. Porque são ótimos nisso. Mas são duas praias que têm exigências muito específicas e o dom de fazer. Eu acho que está no sangue aquilo ali. Tem gente que só dubla na vida e não precisa fazer mais nada. Está de bom tamanho, está fazendo um trabalho espetacular e eu bato palma para esse povo todo. Então, são esses três Barbosas. Né? Na dublagem, hoje em dia, eu não me atrevo a fazer dublagem, faria como fiz narração, um apresentador de TV onde tem uma passagem curtíssima e o sincronismo é às vezes longínquo, dá para você dar uma tapeada, né? Não precisa daquele sincronismo labial muito apurado, narrações de abertura de documentários, mas só. Dublar eu só, hoje em dia, bato palma para as feras. Uma pergunta que não está na pauta. Se vier um live action do Thundercats, você topa dublar o Tigra? Só se um diretor de muita paciência topar me fazer reaprender, porque primeiro que eu morro de medo, né? Morro de medo de atrapalhar o filme. Se bem que hoje em dia a dinâmica é totalmente diferente, né? Antigamente nós íamos para a bancada e esse era o nosso prazer nos Thundercats, né? O Newton era o único que não gritava Thundercats rouco, a gente sabia disso? Era o único, porque ele era diretor e ele falava, o único que não vai gritar sou eu, faço na segunda banda, faço sozinho depois. Porque nós todos íamos para a bancada e gritávamos. E era uma delícia o time todo dos Thundercats, o Thundercats, oh! E morríamos de rir depois, né? Que era muito engraçado, muito legal. Hoje em dia não, o dublador está sozinho, ele é solo. Tem o Luiz Mota, por exemplo, meu amigo, grande amigo, excelente locutor e excelente dublador, que dubla no Rio Grande do Sul, da casa dele, e manda para o estúdio. Eu acho isso uma doideira. Bem diferente, né? Muito diferente, muito diferente. Meu filho caçula, por exemplo, o Frederico, é apaixonado por dublagem. Pelo trabalho do avô, pelo meu trabalho menos, né? Porque eu tenho, claro, uma coisa muito mais curta de bagagem, mas o avô toda hora aparece dublando. Então ele é apaixonado, já fez um pedaço de curso, deve voltar a fazer de novo. Bacana. Muito legal, muito legal. Eu queria destacar aqui, ô Barbosa, a Cláudia Maria Oliveira, que falou aqui que não sabia que você dublava, que você já tinha feito trabalho de dublagem. A Maria Liomar, que falou que admira muito e respeita muito e ouve você há 17 anos, desde que o pai dela ainda era vivo. O Derico está lembrando que o Luiz Mota dublava o Abutre, que era da turma inimiga dos Thundercats. Bem lembrado, Derico, sim. É isso mesmo. Luiz Mota era a voz do Abutre. Verdade. Exato, verdade. Luiz Mota trabalhou comigo na Globo FM. Eu vou ter que cair para o lado um pouco da rádio agora, porque é impossível a gente falar do Barbosa sem falar da rádio. Agora, com tantos anos de carreira, cara, de rádio, deve ser difícil para você selecionar um, mas aí você tem liberdade para falar quantos você quiser
Quais foram assim os momentos mais marcantes e mais emocionantes que você teve na rádio, no rádio, no geral? Rapaz, nossa, são é uma doideira, né? Que é uma carreira longa, mas teve um momento que é a única vez que eu saí no Globo com foto, com tudo, enfim, né? E o Globo, na época eu trabalhava no Sistema Globo de Rádio e havia uma rixa lá entre as empresas do grupo, a TV não enchia a bola do rádio, o rádio não enchia a bola do jornal, o jornal não enchia a bola da TV. Era o tipo de administração do Roberto Marinho, por oposição, enfim, que ele gostava e fazia, achava e fez, né, das empresas, as empresas grandes e concorrentes que foram. Mas eu desisti meia página do Globo porque eu fiz um programa todo de dentro d'água, né? Não sei se em 91, 92 ou alguma coisa assim, teve uma enchente, eu estava levando o meu filho Bruno, mais velho, para a escola, e eu fiquei preso na Leopoldina porque a água subiu e o meu carro ficou dentro d'água. E como eu não tinha lugar para ir, eu estava indo para a rádio, ia deixar primeiro meu filho, não deixei na escola, e não consegui chegar na rádio, eu entrei no ar de dentro do carro, pelo celular, e fiz 2 horas de programa no celular, chamando repórteres, falando com o Maurício e o Elinho, que estavam, e a Zora e a Onara, que estavam no estúdio, enfim. Foi um momento emocionante que mostra como é que o rádio é um veículo tão especial, né? Nessa época de pandemia, alguns dos meus companheiros, e o Clóvis Monteiro ainda continua assim, fizeram um programa de casa, sem nenhum comprometimento no áudio e na dinâmica dos programas. E esse eu acho que eu inaugurei essa história de fazer, de modo especial, um programa de rádio, e o programa fluiu, foi um programa muito, muito emocionante, porque muitos dos repórteres e comunicadores não conseguiram chegar à rádio também, então eles chamavam de cada lugar de onde estavam para dizer como é que estava a chuva naquele dia, e a gente prestou aquilo que o rádio tem de mais rico, né? Um tremendo de um serviço, evitando que as pessoas ficassem presas, se acidentassem, saíssem de casa e colocassem a vida em risco. Foi muito legal. Eu acho que esse momento, tem outros, mas esse foi o que me ocorreu agora, e é um momento muito legal, que tem uma historinha muito, muito engraçada também, Cadu. Eu, fazendo o programa, ouvindo no rádio do carro, meu retorno no rádio do carro, e o telefone celular na mão como microfone. E preocupado com o Bruno, que estava atrás, né? E aquela água subiu. Não parava de subir. Só para você imaginar, eu estava chegando na Leopoldina por dentro, à minha direita estava a Leopoldina, à esquerda tinha um canal, e na frente outro canal, e esses canais transbordaram. Ou seja, eu consegui subir com metade do carro numa calçada e metade do carro para o lado. Era um Suzuki, graças a Deus, vedado, à prova d'água, não entrou água nele, e ligado o tempo todo, e eu preocupado com o Bruno, falei, meu filho está vendo isso aí, daqui a pouco ele vai ter um pânico, né? Vai morrer afogado. Aí e o Bruno calado, não tinha som, que eu tinha pedido para ele ficar quietinho para fazer o programa. Ele muito menino, tinha 6 anos, 5, 6 anos, sei lá, e em determinado momento, o Bruno, no intervalo comercial, ele botou o dedinho assim, do tipo, posso falar? Eu falei, fala, filho. Aí esperei, né? Vai falar que quer sair do carro, quer ir embora dali. Ele virou assim, pai, a gente vai morrer de fome? Porque ele viu a água à volta, e ele estava começando a ficar com fome, como é que a gente ia comer alguma coisa se a gente estava dentro d'água num carro? Aí eu relaxei e vi que meu filho estava tranquilo, como eu estava de alguma forma ali, tranquilo, tentando passar uma informação para todo mundo. Esse é o momento que me ocorre agora, dentre os muitos que eu tive, de muita emoção. A queda das Torres Gêmeas, eu estava no ar, a queda de elevado no Rio de Janeiro, a invasão da casa do Silvio Santos, isso tudo eu fiz ao vivo e no ar, no momento em que acontecia, era o momento que eu estava no ar no rádio. Momentos muito emocionantes para mim. Assim, eu acho que dentre todos os momentos que você citou, e eu acredito que não só na história do Brasil, do rádio, da televisão e do mundo, eu acredito que ninguém viveu um momento como o de hoje. Ninguém vivo, na verdade, né, tenha vivido esse momento dessa pandemia, essa coisa toda, o isolamento e tudo mais, que foi uma coisa que pegou do Brasil aos países mais desenvolvidos e, enfim, generalizou, né? E a gente sabe que o rádio não para.
né? Você está lá, firme e forte. É como eu costumo dizer, o radialista eu acho muito complicado, porque ele, independente da situação que está, ele está com aquela voz de sorriso. Né? Tá sempre com a voz de sorriso. Bom dia, Rio, bom dia, não sei o quê, boa tarde, boa noite e tal. Ele tem uma missão de levar uma esperança, um ânimo e uma alegria às pessoas. E como foi para você trabalhar nesse período todo aí da quarentena, que no fundo a gente ainda está vivendo, né? Mas É. agora flexibilizado. Como foi essa? Essa flexibilização me preocupa muito, embora eu tenha certeza de que ela tende a acontecer, mas me preocupa em como ela vai acontecer, né? A gente tem necessidade de retomar esse novo, ou retomar não, de começar esse novo normal. A gente tem necessidade, até por uma questão de saúde mental, de poder ir aos lugares, poder retomar as relações, por uma questão de saúde financeira e econômica e estrutural para as famílias, de que os trabalhadores voltem aos seus postos e os empresários voltem a gerar empregos e salários, enfim, isso tudo eu sei e eu concordo de que a gente tenha de voltar a isso, mesmo que seja nesse momento, que é um momento delicadíssimo. A gente tem 20% das cidades brasileiras com a subida dos casos de contaminação e de internação, mais do que de contaminação, porque a contaminação faz um tapete de imunidade. Quem já teve e fica imune. Mas o problema é de quem está tendo e tem comorbidades, tem dificuldades, tem problemas respiratórios, tem diabetes, é obeso, enfim, essas pessoas. É velho como eu, é né? Sexagenário ou mais. Todas as pessoas correm risco, sabe disso. A nossa saúde de uma pessoa idosa, de uma pessoa mais velha, não tem a capacidade de resistência e de absorção de pancadas muito fortes, de vírus e bactérias que vêm. Mas mesmo assim, eu concordo com a ideia de que a gente vá passo a passo retomando as nossas rotinas. Mas a preocupação maior, como radialista, como comunicador, é de que a gente faça isso com absoluta responsabilidade, né? Para que a gente não tome uma chicotada, não sofra um efeito rebote, não tenha que ir correndo reativar leitos que a gente já desativou, que a gente tenha capacidade de abraçar as pessoas que precisarem dos leitos, seja de ambulatório ou de UTI, para se tratar dessa coisa, caso não consigam tratar em casa. E eu vejo como o episódio dos bares e restaurantes no Leblon, muita irresponsabilidade, principalmente da juventude, mas não exclusivamente da juventude. Eu vi alguns contemporâneos meus no meio da roda também. Enfim, poucos, mas tinha. E o problema não é nem a garotada resiste bem ao sacode, o problema é eles voltarem para casa e acabarem matando a avó, matando o pai, mãe, irmã que tem problemas de saúde. Esse é o problema. Então o E papel aí, do rádio... cara, e aí, Barbosa, é uma coisa até que eu queria complementar, né? Que, por exemplo, a gente vê, como você bem colocou, que não é uma questão de irresponsabilidade, por exemplo, do dono do estabelecimento. O cara vai lá, abre e ele tem, por exemplo, aquela mesa. Hoje eu tive que transitar em shopping e tal, a gente vê um resíduo próximo a um shopping, e aí a gente vê que tem uma mesa para ocupar, uma mesa de distância, uma mesa para ocupar, uma mesa de distância, e a gente vê isso acontecendo em N lugares. Porém, lógico, né? Tem alguns donos de restaurantes, inclusive, de bares e tudo mais, que optaram, né, por continuar em delivery, né? Sim. E aí aquele negócio, os donos do bar e tudo mais, será que eles estão levando uma culpa que não é totalmente, não é 100% deles? Porque você vai, aí o cara vem e compra a cerveja, o refrigerante, a água, o suco, seja lá o que for, a comida. Aí vem aquela parada, você tá no bar, tomando uma cervejinha, pô, vem um colega, junta ali, daqui a pouco, pô, vem outro. Aí diz a lei, tá? Que segundo alguns defensores, aqui eu não estou tomando partido de ninguém, eu estou citando pontos de vista, que o cara diz que você tem que pegar, botar a máscara, abaixa a máscara
beber e botar. Aí você está com a sua mão suja, porque talvez você tenha pego em alguma coisa, ou tocado ali, ou na cadeira, ou na árvore, sei lá, no meio, correto? E aí você vai e tem que levantar a máscara de novo. Enfim, a gente tem como é que se diz? A história do cachorro correndo atrás do rabo, né? Uhum. Porque aí você tem, tudo bem, a gente está vendo aqui até a galera, eu acho que também existe responsabilidade da galera que está frequentando, sim. Porque, por exemplo, eu prefiro ligar e pedir a minha cerveja para tomar em casa. Os bares estão Sim. funcionando, né? Aí é que eu te falo, onde é que tá, onde que você vê, assim, a questão é só da galera que está frequentando, ou a gente também precisa não fazer uma lei que ela possa ser facilmente criticada e derrubada por, assim, até por argumentos fracos. Porque o cara vai falar, pô, mas olha só, como eu te falei aqui, pô, mas como é que eu vou beber e botar máscara de novo, subir com a mão suja e beber de novo, enfim. Onde que você vê que tem, assim, um ponto de encontro, a gente possa convergir para buscar uma solução? Olha, Cadu, os restaurantes, você mesmo disse, foram exemplares, né? Os que eu conheço, os quais frequento e os que eu vi, estão com comportamento irretocável, com separação de mesas, de lugares, a plaquinha de higienização você levantou, é tudo higienizado para que a próxima pessoa possa utilizar aquele lugar, o cardápio que sai no seu smartphone, não tem mais manuseio, tudo certinho, tudo bonitinho, número de pessoas, o álcool em gel, o tapete higienizador, alguns com requinte até de ter um medidor de temperatura. Restaurantes nota 10 para todos que eu conheço. Pode ser que tenha algum fora de esquadro, não conheço. Mas agora o bar é missão impossível, cara. Como é que você pode abrir, principalmente os botequins tradicionais, que são a cara do Rio, que são a delícia do carioca, que é aquele botequim que, na verdade, é um corredor com um balcão, uma cozinha lá no fundo, que se mistura com salão, entendeu? E que tem umas mesinhas ali que você passa de lado se tiver alguém no balcão, porque já não dá espaço, né? Nesse estabelecimento, você vai brigar com seus clientes, principalmente os tradicionais, você vai bater boca, e quanto mais eles consomem, que é a vida do seu estabelecimento é ter consumo, mais relaxados eles vão ficar, não só em relação à alma e espírito, em relação às condutas também. Vão ligar. E nós, Cadu, você bebe uma cervejinha, eu também bebo. Depois da segunda, a gente acha que o mundo é maravilhoso, que a gente está super protegido por Deus e todos os anjos deles acampados à nossa volta, que a gente pode ficar largado ali. Nada vai pegar na gente, não nenhuma confusão. Eu sei que propriedade é essa de relaxamento espiritual e da alma que acontece nessa hora. Então, como é que você vai falar para o cara, meu irmão, põe a máscara, meu irmão, não põe a mão no balcão, esse balcão aí, eu passei álcool agora, mas já botei. Não tem jeito. O botequim é missão impossível, o barzinho é missão impossível, a não ser que você tenha um barzão, onde você possa dividir as coisas. Mas o barzão já virou restaurante, já deixa de ter barzão. Né? Não tem jeito. O bar está aberto, vai ficar aberto, mas vai ser problema eterno, problema de sempre, como aconteceu no Leblon. Né? As pessoas não ficaram dentro do bar, foram todas para a rua. E as mesas e cadeiras estão na rua também. Quem não tem mesa e cadeira fica em pé, e todo mundo colado, sem máscara, conversando. E não é só Leblon, não, hein? Leblon é porque Leblon é da Manchete. É o Rio todo, grande Rio, Baixada, então, meu Deus do céu, acho que eles acham que são super-homens e super-mulheres. Como aprontam? Ai, 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 meus amigos. Você falou isso, né? A gente não pode esquecer, né, que a mesa do bar hoje é um catalisador social, né? Parafraseando um amigo nosso, um padrinista carioca aqui, o Rafa Pinheiro, que escreveu isso. A mesa do bar é um catalisador social e é verdade. O carioca, ele sente falta disso. É uma coisa que está enraizada na nossa cultura, na boemia, que tem a cara do carioca. Não tem como você fugir disso. Não, aí... é o Rio de Janeiro. O bar é o Rio de Janeiro. É uma das, que é uma das coisas que são a cara do Rio?
o botequim, o bar. É verdade. Não tem jeito. Deixa eu mandar três beijos aí de pessoas que eu vi. Eu não vi todo mundo, mas tomara que eu veja aqui. A Sofia Gilda, a Edileuza, a Jaqueline, minha amada produtora do Clóvis Monteiro, a mãe do Davi, chegou aí também. Olha, Coisa boa. Bom que ter legal. vocês aqui. Né? Pronto. E, Barbosa, eu hoje lendo o jornal, cara, eu fiquei meio chocado com uma coisa, né? Que é num momento tão complicado como o atual, né? Onde a gente está tendo a nossa saúde pública posta em xeque, né? Superlotação, falta de aparelhos, recursos e tudo mais. Hoje eu li que a Controladoria Geral do Estado encontrou um risco de mau uso do dinheiro público, suspeita de irregularidade, em 99,47% dos contratos feitos pela Secretaria do Estado de Saúde. E os 0,53% que faltam é porque ainda não tinham sido analisados. Sim. Cara, qual o seu ponto de vista a respeito de uma situação tão, desculpa o termo, estapafúrdia, né? Porque a gente está vivendo um momento... Quem é que está falando comigo aí no fundo aí? Quem é esse aí que está latindo aí? Quem é que está latindo aí? É do vizinho, não é meu não. É do vizinho, não é não? E os meus aqui, meus filhos e a minha mulher já tiraram, estavam uns 3 aqui comigo e foram tirados. Eu amo. Mas voltando ao assunto, só foi para relaxar aí nosso começo de papo, e eu amo cachorrinhos. Eu não sei que coisa do capeta que é a Secretaria de Saúde no Rio de Janeiro. Parece que é a casa do inimigo, a casa do demônio. Porque como tem ladrão nessa história, e não é de hoje não. Sérgio Cortes, que é um belo médico ortopedista, já roubava desde há muito tempo, e roubava muito, desde sempre. Ele, inclusive, não sei o que acometia esse rapaz, que mesmo quando ele era médico, ele já tentava roubar os planos de saúde, né? Colocando uma como se chama? Enfim, um certo produto nacional, mas cobrando pelo estrangeiro. Uma prótese, ele vendia prótese importada e botava nacional nos pacientes dele, só para ver o começo de carreira do Sérgio Cortes. O Sérgio Cortes sempre foi bandido, embora um belo médico, um homem preparado, capaz, entendeu? Eu não entendo isso. Eu não sei o que acontece com essa área de saúde do Estado do Rio, que entra secretário, sai secretário, e a gente não consegue parar esse vazadouro de roubo, de corrupção. Tanto é que um dos secretários saiu justamente por isso. Ele viu que não tinha competência para enfrentar os bandidos que moram dentro da Secretaria de Saúde. É botar na cadeia e rezar para o Gilmar Mendes estar dormindo. Porque o Gilmar solta todos eles, né? Rezar para o Gilmar dormir, para o Marco Aurélio Melo dormir, entendeu? Para o Lewandowski dormir, por aquele outro que foi presidente agora e saiu também, que nunca, nem juiz foi, nem dele, Gilmar também não foi, enfim. Essas figuras todas do cenário do Supremo e do STJ também, que são menos populares, mas também mais soltadores, mantenham esses caras em cana. O Sérgio Cortes está aí, flanando. Quanta gente esse cara matou? Por falta de material, por falta de leito, por falta de profissional, coisas que ele roubou e botou na conta dele. Mas é psicopata, entendeu, Cadu? Ele não tem o menor constrangimento de sair com tornozeleira e ir para o Shopping Leblon com a mulher dele, fazer compra nas mais caras lojas do Rio de Janeiro com o dinheiro que roubou da gente. Né? Que esses caras, eu lamento que alguém ainda possa se referir a eles como alguma coisa que seja natural, que não é, que seja boa, que não é. Eu lamento. Caso de... Secretaria de Estado de Saúde do Rio é caso de polícia. Eu acho que ali você tem que colocar um médico que opere ao lado de um juiz, de um policial federal, para eles tocarem isso aí, porque é muito bandido por palmo quadrado, não dá. É uma tristeza. Rapaz, eu queria mandar um abraço aqui para Cerveira, que é minha mãe, que está aqui assistindo também a gente, sua fã. Rapaz, minha mãe está aí, rapaz.
Meu Deus, que honra! Que honra! Meu Deus do céu, que honra! Obrigado por, por esse carinho. Quando a mãe da gente está com a gente, é sinal de que a gente está fazendo alguma coisa boa. Oh, é verdade. Beijo. Obrigado. Rapaz, assim, é que é muita coisa para a gente falar em pouco tempo, mas, assim, você fazendo o programa na rádio, né? Hoje, por exemplo, um tema abordado, assim, muito interessante foi a volta às aulas. Eu ouvi hoje, até escrevi para você em off, falei, cara, achei muito legal ter abordado isso. Foi. Né? 3 profissionais, o CAO, o professor Carlos Alberto Oliveira, o Luiz Santoro e o professor Clóvis Bulcão, cada um com a sua maneira de abordar, mas complementares e oportunos nesse momento. Exatamente. E aí a gente vem, né? A retomada das aulas, ela está diretamente ligada a um tema que você aborda muito no seu programa, que é a família. Isso. Né? E como é que você vê a importância da família nesse momento, nesse período, não só na convivência, como, por exemplo, o meu colégio vai voltar, pô, então a gente vai ter que decidir quem vai, quem não vai, como é que é isso. Enfim, a importância da família em todo esse entorno e nessa decisão que é a volta à normalidade. Sim. A gente, aí quando eu digo a gente, eu digo a maioria do povo brasileiro se acostumou de um tempo para cá, até por força de precisar trabalhar, e o papel da mulher não é mais só de a mulher que fica em casa, onde tem muito trabalho, né? Eu divido aqui as coisas e faço uma parte pequena das coisas de casa e eu vejo como uma casa dá trabalho, né? Enfim, aquelas mulheres que têm a casa para trabalhar, os filhos e a rua, o pai de família como eu sou, que tem a família, tem o trabalho, ajuda em casa, tem uma responsabilidade muito grande. Eles perceberam nesse momento a importância do educador, né? E de não poder se delegar a um professor aquilo que é do pai e da mãe, né? Que é uma educação formal, uma educação de princípios, de valores, de preceitos para um cidadão, né? Eu acho que esse momento de a gente botar todo mundo dentro de casa, a gente percebeu o quanto esses caras e essas caras, professores e professoras, nos ajudam nesse dia a dia, porque acabaram com a missão além daquela que é paga para isso, que é a função que é disseminar e passar conhecimento. Eles passaram a ser educadores dos meus filhos, como se fossem a própria família deles. Então é hora de a gente começar a somar. Olha que oportunidade histórica fantástica que a gente tem de somar com a escola, voltar a se aproximar da escola, voltar a viver as rotinas dos professores, dos diretores das matérias com os nossos filhos, já que agora a gente viu no dia a dia as dificuldades que eles têm. É um momento, uma oportunidade que a gente não pode perder. E essa volta, que a gente vá lá, não só critique a distância, diga que pode ou que não pode voltar. Vá à escola, veja como ela está preparada para receber o seu filho. E é claro que seu filho tem algum tipo de problema de saúde, fale com o seu médico, fale se aconselhe com ele se é a hora do menino voltar, porque eu tenho certeza que as escolas, e todas elas são responsáveis pela boa educação, quando virem um caso especial, vão permitir que se continue dando essa aula virtual para esse menino que, por enquanto, não pode ir. Porque enquanto não tiver vacina, Cadu, todos nós estamos vulneráveis, a não ser quem já teve, né? Que está imunizado por 2, 3 anos. Também só depois desse tempo, esse vírus muda a cepa, muda o jeito, muda a vivência, e a gente vai ter que se vacinar para o novo que vem aí, né? O novo corona que vem aí, que vai vir, não tem jeito. A gente já está no 2 e vai vir o 3 em algum momento. Eu espero que demore muito para vir e a gente já esteja preparado. Mas essa hora é a hora primordial. Se eu acho que é hora de voltar para a aula, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que sentar para fazer um acordo com os donos, diretores de escolas, no caso das escolas particulares, e as escolas públicas se acertarem com seus profissionais para aparelhá-los e, de alguma forma, ninguém ter prejuízo nessa história, nem professores, nem donos de escolas, nem escolas públicas e, principalmente, o alunado. Aquele que precisa de educação, precisa de aprender para
para estar pronto para o mundo. Ah, como é que a gente vai fazer? Direto em casa? Não sei. Eu não sei dizer, vou ter que aprender com todo mundo. Vai ser um dia sim, um dia não na escola? Pode ser. Vai ser 2 dias por semana? Pode ser uma vez por semana? Não sei. A gente tem que achar uma maneira que seja segura para os meninos, que são os mais resistentes a essa história, e as meninas também, e seguro para as famílias que têm idosos, que têm gente doente dentro de casa, que esse menino corre risco de 1 a 10, 2 indo à escola. Mas ele voltando para casa com o que ele pegou de impurezas na escola e entrando dentro de casa, ele potencializa para de 1 a 10, 10 para a vovó dele que está ali, para o tio Exato. que tem problemas respiratórios. Ele se transforma numa bomba relógio soltinha dentro de casa, prestes a explodir alguém. Estamos aprendendo, é tudo novo, Cadu. É Verdade. tudo novo. Estamos Verdade. aprendendo e que a gente esteja aberto para isso, com paciência e perseverança para esse momento tão exigente da gente. O nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou fazer uma pergunta que eu vou te. Talvez seja a pergunta mais, assim, mais emocionante das minhas. Que nosso tempo está curto. Eu vou te pedir para ser o mais sucinto possível. Em algum momento, lá na década de 80, durante a dublagem dos Thundercats, você imaginou que esse trabalho ia ser lembrado e amado e cultuado da maneira que é 35 anos depois? Não, não, de forma alguma. É uma felicidade. Você não sabe a felicidade que é para mim o Tigra na minha vida, porque ele faz link com várias gerações. Basta ver nós dois conversando. Quantos anos você tem, Cadu? 41. Pois é, eu tenho 62 só aí. Você tem cara de menino, tem cara de 22. Não fala que tem 41, não. Mas olha só, 20 anos nos separam e a gente está do mesmo tamanho, graças ao Tigra, velho. E isso acontece com gente mais jovem que você, gente mais velha que você. O Tigra é uma liga na minha vida. Né? Eu vi lá pela rádio. O Yuri, que trabalha com a Isabelle Benito, descobriu essa semana passada que eu era o Tigra. Ele falou, rapaz, tu é o Tigra? E eu contei para o meu pai, o pai dele que é meu amigo lá de Volta Redonda. E ele também tomou um susto, ficou felizão. O pai dele é um pouco mais novo que eu. Olha só, as duas gerações de fãs, né? Do Tigra, mais a sua, mais gente mais nova, meus filhos. O Tigra é um presente de Deus para mim, Cadu. Isso sim. Amo. Amo. Mestre, eu queria agradecer a sua presença e a sua disponibilidade. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. E a gente ainda vai trocar em off algumas dicas aí sobre os boxes e afins. Não, agora você está frito, você está para sempre na minha vida. Você, seu mala, um prazer e uma honra. O mala dos Thundercats. Eu levei o Barbosa de novo perguntar de forma alguma, é um prazer. Eu queria só fazer um pedido. Como seria o Tigra chamando a galera para o Curumim? Que a gente tem um minutinho ainda aí. Sim. Bem, amigos, não podemos deixar de acompanhar o Curumim, porque dentro da história dos Thundercats é das coisas mais importantes. E sem o Curumim, o que seria do olho de Tandera? Lion, chefia a turma. Mestre, muito obrigado mais uma vez. Um abraço também para o Caduzão aí, meu xará. Cadu Freitas do Razão Social. Isso aí. Grande cara. Muito obrigado. Obrigado mesmo, sem palavras. É uma grande honra poder a gente conversar aqui, depois no offline. Galera que acompanhou a gente, muito obrigado por todos vocês. Obrigado, gente. Galera aí, procuramos trazer sempre um pouquinho mais sobre o Barbosa, a opinião dele, essas coisas todas. Não só o artista, né? Não só o locutor, não só o dublador, que não deixa de ser, né, mestre? Mas o Barbosa, o Francisco Barbosa, e foi um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Cadu. Obrigado. Até a próxima, mestre. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado. Tchau. Beijos. Beijão. Tchau, tchau.